e teremos a oportunidade também de veicular o link mais de uma vez em nossas redes, principalmente no Telegram, cujo link está na descrição do vídeo. Bom, vocês estão acompanhando junto com a gente a resistência dos húngaros na imposição de sanções, tanto ao petróleo quanto ao gás russos. Quero lembrar que antes da eclosão do conflito, o primeiro-ministro Orbán esteve em mais de uma oportunidade conversando com o presidente Putin, inclusive de maneira presencial, e nestas tratativas ficou muito claro que os húngaros tinham negócios muito vantajosos em relação aos preços também do gás que recebem da Federação Russa. Então eles colocaram firmemente contrários às sanções na cena do gás e também na questão do petróleo. Desta feita, Budapeste hoje também deu uma palavra contundente, reagiu de forma bastante negativa à tentativa da União Europeia de uma imposição de sanções em relação ao patriarca Cirilo, patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, que estaria, na realidade, sendo, nesse momento, alvo de sanções da União Europeia por seu alinhamento também político com o presidente Vladimir Putin. Os húngaros reagiram firmemente, dizendo que se opõem frontalmente a qualquer tipo de sanção em relação ao patriarca Cirilo, o que distancia mais Budapeste da União Europeia. Eu estou relatando para os senhores há dias que nós temos de fontes bastante qualificadas que o drama dentro da União Europeia e da OTAN é muito grande, que o drama dentro da União Europeia e da OTAN, não só em relação à Hungria, mas também em relação a posições independentes da Croácia e principalmente de forma mais velada, mas também dos interesses franco-germânicos, torna a situação mais do que explosiva, porque há um grande risco desse aumento de aposta permanente de Washington e Londres na disputa com Moscou, que ocorre no território ucraniano, via armamento, via pacotes de ajuda econômica e tudo mais, e uma enorme dificuldade também no seio da União Europeia, a União Europeia enfraquecida em relação a essa fissura, que é mais firmemente sob o ponto de vista retórico, defendida pelos húngaros, mas que a gente sabe nos bastidores que a Alemanha e a França estão muito descontentes com o prolongamento dessas sanções contra a Rússia e que traz também prejuízos materiais na cena, na esfera do suprimento de energia para esses países. Você tem restrições da Croácia, agora você tem um problema muito sério da Turquia, fazendo uma série de exigências para permitir que Suécia e Finlândia possam ascender à condição de membros da OTAN. Hoje a Turquia diz muito claramente que a sua incursão no território sírio dar-se-á em função de problemas que eles chamam de limpeza até, sob o ponto de vista da presença de terroristas, que eles atribuem essa condição aos membros do YPG sírio e a algumas facções turcas que estariam no território iraquiano, e utilizam, na realidade, desta chantagem, que nesse momento lhes daria a condição, de alguma forma, de criar dificuldade para a entrada de Suécia e Finlândia. Então a entrada da Turquia na Síria, a entrada da Turquia no Iraque, de maneira mais profunda, de maneira mais objetiva, ela é também uma maneira de um exercício de chantagem e que a própria Aliança Atlântica e seus aliados teriam pouco, na realidade, a reivindicar, porque os turcos podem criar empecilhos, criar óbices para a entrada da Suécia e da Finlândia. Então a Turquia está aproveitando do momento para essa incursão no território sírio, para essa incursão no território iraquiano. Ela deve acontecer mais fortemente no território, na região de Tal Rifat, naquelas regiões do chamado chifre curdo, que alguns chamam de Rojava e tudo mais. Então deve efetivamente ocorrer uma incursão muito forte dos turcos nessa região, em razão dessa condição, dessa chantagem, no que diz respeito à possibilidade de vetar a entrada de Suécia e Finlândia, ou pelo menos de procrastinar, de adiar essa entrada que para Londres e para Washington é importante que aconteça da maneira mais célere possível. A Hungria é o grande fator, sob o ponto de vista de um governo que tem muitas diferenças, não só em relação à questão das sanções econômicas, mas também tem muitas diferenças políticas. O que eu queria contemplar com os senhores é o seguinte, que os húngaros, eles têm muito, o governo do Orbán, de maneira geral, tem muitas diferenças em relação a esses setores liberais que comandam o governo em Londres, que comandam o esforço de guerra a partir de Washington ou desse eixo Washington-Londres. Então há uma diferença política, além da questão econômica e da questão do suprimento de gás.